Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje falando sobre medicina contemporânea. O nosso convidado é o Dr. Gil Pacífico Tonini. Dr. Gil é cirurgião, atuante ainda na medicina. Ele é graduado na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1954 e colação de grau início de 55. No programa anterior nós explicamos por que realmente isso aconteceu, porque alguns colegas que haviam reprovado precisavam recompor as suas médias e recuperar aquilo que eles não tinham conseguido no tempo normal. Nós tivemos o privilégio de ter o Dr. Gil aqui conosco no programa anterior, falando sobre a formação do médico da década de 50 e o que ele encontrava no seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Gil, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina, Mato Grosso do Sul, e da Comissão de Ética da Unimed. O Dr. Gil é uma pessoa de muita experiência. E eu quero aqui nesta oportunidade dizer da minha honra em recebê-lo e agradecer já, Dr. Gil, a sua aceitação em vir até aqui conosco para conversar sobre medicina contemporânea. Eu quero colocar para o senhor aqui a minha inquietação em relação à resolubilidade médica que nós estamos vivendo. Nós já comentamos isso e é interessante, tem alguns autores que na década de 70 já diziam que 78% do diagnóstico médico sai da história clínica. E outros mais recentemente, em 92, por aí, diziam que 72% do diagnóstico sai da história clínica. Quer dizer, não está muito defasado. Exato. Mesmo com a evolução tecnológica. Então, uma das coisas que tem me angustiado é o fato de que os exames são priorizados. E a gente já comentou sobre isso, né? Mas é interessante que a gente possa, o senhor mesmo falou, numa das suas expressões, né, dizendo que não é uma atitude quixotesca, né, mas de convicção de que é possível melhorar a medicina ficar mais barata, mais eficiente através da história clínica. O senhor concorda com isso? Em gênero, número e grau, doutor. Acredito que nada poderá substituir os princípios básicos, anamnese e exame físico. Com isso, você já está granjeando a confiança do paciente. Não é raro acontecer no consultório chegar uma pessoa com um monte de exame, põe em cima da mesa e mal se identifica, já começa a falar dos exames. O senhor quer ver os exames? Eu já coloco, deve ser sua experiência também, já coloco de lado e tomo-lhe uma anamnese desde o tempo. As pessoas, doutor, nunca conversamos sobre isso. Frequentemente, talvez dentro desses 72%, 75%, já sai com o diagnóstico feito. Eu vou olhar o exame para confirmar ou afastar alguma coisa. Então, foi feito com o quê? Com uma anamnese e exame físico bem feitos. Então, essa ênfase não tem sido dada, a meu ver. Os tempos são mais rápidos, mais velozes, as pessoas querem soluções mais rápidas, quase que instantâneas. Na medicina, na relação médico-paciente, não é bem assim. Eu acredito que nós devemos investir todo o tempo necessário para que a pessoa possa se expressar e você possa lhe tomar uma anamnese adequada. E não é raro que, numa segunda entrevista, você ainda obtenha dados que não conseguiu obter na primeira e que são decisivos, assim por aí. Repito, não sou contra a tecnologia. Vou dar um exemplo. Quando praticávamos obstetrícia intensamente aqui em Campo Grande, não existia o sonar e nem o ultrassom. Só existia o pinar, né? Era o estetoscópio de pinar. E o que mais, doutora Wanda? A presença. A presença. A família ficava mal satisfeita. Mas se você não desse a presença constante, contínua ao lado da sua paciente, poderia acontecer um desses imprevistos
que o senhor se referiu. Então, a medicina moderna, ela hoje, claro, muito diferente daquela que praticávamos há anos atrás, mas princípios básicos não foram revogados. Então, podemos fazer boa medicina de maneira econômica e de maneira muito mais agradável às pessoas, respeitando-lhes os direitos, respeitando-lhes a autonomia e assim por diante. Alguém vai altercar, vai contrapor. Mas nós não temos tempo para isso. Mas esse já é um outro problema. Já é outra Já é um outro problema. Exatamente. E que até posso aproveitar, citar o seguinte, que já havia falado anteriormente, a carreira de Estado para médicos. Que o Conselho Federal de Medicina vem insistindo, vem lutando, tentando instalar, para que o médico seja funcionário concursado do governo federal e que seus proventos lhe sejam assegurados lá onde ele estiver, lá na Iguatemi, com 5.000 habitantes. Ele vai sair de lá. Ele vai sair de lá no tempo oportuno, mas ele terá prestado um enorme serviço àquela coletividade e ele poderá ter estabilidade, ele e sua família. Não é ficar à mercê de um prefeito menos motivado, né? Menos convicto da importância da saúde. Que ele é útil àquela coletividade e é adequadamente remunerado, não fica à mercê de prefeitos que nem sempre prestam contas aos munícipes das suas atividades, das suas andanças financeiras. Doutor Gil, isso que o senhor fala é de fundamental importância. Nós temos defendido o clínico que deva ter como fundamento a anamnese. A minha angústia, muitas vezes, é aguçada, porque eu acho que a nossa classe médica e o pessoal que tem trabalhado no atendimento primário, linha de frente, não está convicta do fundamento da arte médica, que é a história médica, que é a história, que é a anamnese. Porque a anamnese, ela não é uma conversa mole. Né? Absolutamente. A anamnese, ela é a expressão exatamente do problema do paciente. Exato. E você, médico, vai conduzi-la de uma forma tal que vai expressar o seu conhecimento da doença e da fisiopatologia. Nós vamos para um breve intervalo e logo depois eu gostaria que o senhor comentasse sobre a nossa resolubilidade médica nos ambulatórios, que está em torno aí de talvez 20%, quando deveria ser 80%. Daí a minha angústia. O doutor Gil vai comentar sobre isso, baseado na sua experiência. Não saia daí, nós voltamos já já.